Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o conteúdo do morte celular, focando sobretudo na apresentação macroscópica e microscópica das necroses isquêmica e necrose caseosa. Só para nos situarmos melhor, a célula em normalidade ou em homeostasia, se ela passa por um processo de estresse, pode ser um estresse fisiológico, como por exemplo uma sobrecarga no débito cardíaco pode resultar em uma forma de estresse fisiológico, ou se ela passa por condições potencialmente prejudiciais, como uma privação de nutrientes, por exemplo, ela pode conseguir se adaptar e estabelecer uma nova homeostasia, um novo modo de homeostasia para aquela célula. No entanto, dependendo do tipo de estímulo, se essa capacidade de adaptação celular ela é excedida ou se o estresse é excessivo, isso pode resultar em uma forma de lesão celular, né? Pode ser exemplificada principalmente por lesões que são lesões reversíveis, como a degeneração hidrópica ou o acúmulo de lipídios na forma de esteatose. Até certo limite, então, a célula consegue suportar esse estímulo prejudicial, passando por esse processo de lesão reversível, mas a partir de certos limites, se o estímulo é persistente, ou se ele é grave, ou de início súbito, a célula vai atingir um ponto de irreversibilidade, onde é uma lesão, então, irreversível, culminando com a morte celular. A morte celular, a necrose ela é a principal via de morte celular, em lesões que vão resultar de isquemia, infecção, exposição a toxinas e traumatismos, por exemplo. Mas além da morte celular se dar por necrose, ela pode também ocorrer por apoptose. E nesse quadro a gente tem as principais características que vão diferenciar a necrose de apoptose, mas aqui eu gostaria de focar no fato de que a necrose ela é invariavelmente patológica, ou seja, ela resulta de lesões celulares irreversíveis, enquanto que a apoptose, embora possa acontecer em um contexto de alterações indesejáveis, né, em um contexto então patológico, ela frequentemente vai ser um processo que vai participar da fisiologia, né, do processo fisiológico normal do organismo. E aqui então eu gostaria de mostrar para vocês um pouco sobre os padrões morfológicos de necrose isquêmica e necrose caseosa. A necrose isquêmica ela é uma forma de necrose tecidual onde a arquitetura básica do tecido ela é preservada, pelo menos por alguns dias após o processo de morte celular. De forma que os tecidos, em um momento inicial, eles adquirem uma textura firme, e essa necrose isquêmica ela é uma característica dos infartos, né? Que nada mais são do que áreas de necrose isquêmica, né? Morfologicamente são áreas de necrose isquêmica, em todos os órgãos sólidos, com exceção do cérebro, né? Então aqui a gente está observando uma necrose isquêmica ocorrendo em baço, onde na superfície de corte desse baço a gente pode observar essa área, né, de isquemia, uma área mais pálida, que já vai nos remeter à principal causa da necrose isquêmica. E na necrose isquêmica, que eu estou ilustrando de uma forma esquemática, né, necrose isquêmica ocorrendo em rim, na necrose isquêmica, macroscopicamente, a gente vai classicamente observar uma área com formato aí de cunha ou triângulo invertido, né, onde o ápice desse triângulo estaria voltado para a área de obstrução vascular, né? E isso vai resultar então numa falha na irrigação tecidual nessa região, resultando nessa área aí triangular de coloração mais pálida do que o tecido adjacente. O que a gente está observando então uma área de necrose isquêmica ocorrendo em rim, né, ou um infarto renal, e embora hoje não seja o nosso objetivo, né, a gente falará disso um pouco mais adiante, o infarto renal ele decorre sobretudo de embolismo, né, então de uma obstrução vascular por um êmbolo que normalmente tem sua origem
em trombos que se formam na parede mural cardíaca devido ao infarto do miocárdio. Então, trombos se formando na parede cardíaca, se desprendendo, formando um êmbolo, e o êmbolo chegando a obstruir a circulação em algum ponto aqui no rim e resultando nesse padrão de morte celular que resulta nessa área tecidual de necrose isquêmica. A necrose isquêmica, microscopicamente, a gente consegue observar uma certa preservação da arquitetura tecidual. O que quer dizer isso? Aqui nessa delimitação aqui que eu tracei com essa linha amarela, se a gente observar à direita, né, a área aqui de infarto, né, ou de necrose tecidual, e comparar com a área aqui de normalidade desse rim, eu consigo ainda, mesmo na área de necrose isquêmica, identificar que se trata de um rim. A gente consegue observar ainda aqui a presença dos túbulos renais, né? Se fosse o caso aqui de ter algum glomérulo bem evidente, a gente veria a arquitetura preservada. E, no entanto, apesar dessa preservação da arquitetura tecidual, a gente observa aqui a presença de células que são acidófilas, são células anucleadas, células que ficam eosinofílicas, com essa coloração mais rosada, né? E com arcabouço tecidual ainda preservado. Eu vou só rapidamente passar para um vídeo, né? Estou deixando aqui o link para esse vídeo, não vamos assistir esse vídeo todo aqui, mas eu quero só mostrar uma área para ilustrar uma nova área aqui, só para a gente poder ilustrar isso que eu estou falando. Tá? Depois assistam o vídeo todo, quem tiver interesse. And I think we could recognize it as kidney. I think we could see some glomeruli. Então aqui mostrando uma área de necrose isquêmica, um infarto renal, mostrando que a gente ainda consegue reconhecer que se trata da estrutura renal, né? Mostrando então, evidenciando para a gente a arquitetura tecidual preservada, mas há uma certa palidez, que é o que ele está apontando aí para a gente com a seta. A gente ainda consegue observar a arquitetura tecidual preservada, mas a gente não mais observa a presença de núcleos nessas células tubulares renais. Então elas são células mais pardas, com um aspecto de coloração mais eosinofílico, mas elas são anucleadas. Tubular necrosis are toxic as well as vascular. There are certain toxic compounds that can cause damage and death to these tubes. Então, retornando aqui para a gente finalizar, o que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, a gente viu o padrão morfológico necrose isquêmica, e aqui, só para a gente finalizar, a gente vai ver um outro padrão morfológico de necrose, né, que é o padrão conhecido como necrose caseosa. A necrose caseosa ela é frequentemente encontrada em focos de infecção tuberculosa, né, e esse termo caseoso ele é utilizado para descrever uma massa semelhante à massa de queijo durante o seu preparo. Então, uma massa mais quebradiça, friável, com essa aparência aí branca amarelada, que a gente vai observar macroscopicamente. E aqui a gente tem um pulmão com essa área de necrose caseosa contendo esses restos, né, necróticos aqui, branco, amarelados, friáveis. A gente observa já macroscopicamente esse aspecto quebradiço e friável dessa massa caseosa, né. Aqui um outro exemplo, um outro corte de pulmão, onde a gente observa um foco aqui caseoso, né, um foco de necrose caseosa com essa coloração branco, amarelada e quebradiça, né, friável ao toque, ao corte. E microscopicamente, né, aqui a gente está observando um corte corado em HE, né, independente do órgão em que essa necrose caseosa ocorre, esse foco necrótico ele vai ser caracterizado por uma coleção, né, ou uma massa que é amorfa, eosinofílica, né, de limites aí, bem definidos, que é diferente do que a gente observou para necrose de coagulação, onde a gente na necrose de coagulação ou isquêmica, né, a gente tinha ainda uma certa preservação da arquitetura tecidual. E já que na necrose caseosa, a gente não mais observa essa preservação de arquitetura tecidual,
de forma que se a gente estiver observando apenas a área da necrose, a gente não consegue identificar o órgão, né? Então, os contornos celulares eles não vão ser bem distinguidos, né? Nesse aumento não dá para a gente observar contornos celulares, mas dá para a gente observar que a arquitetura tecidual ela não é preservada e a gente tem uma área aqui de aparência amorfa e eosinofílica, né? Se a gente observar numa visão mais aproximada, a gente vai observar aquelas alterações nucleares de necrose, né? Com a presença de piquenose, de cariorrex e finalmente de cariólise, que é o que vai resultar nessa massa eosinofílica e anucleada. Bom, eu finalizo aqui, espero que tenha sido útil e até a próxima.